Olá, gente. Eu sou Arthur Viana, vocês já conhecem. A gente está na disciplina de Psicologia Social. Essa semana nós temos uma videoaula na qual a gente vai estar discutindo um pouco a temática do texto que, de alguma maneira, fecha a nossa primeira unidade, que é um texto que vai falar sobre a questão da identidade e da alteridade. Recuperando alguns elementos, nós estávamos discutindo na última reunião que tivemos síncrona, né, a respeito dos grupos sociais e das representações sociais produzidas por esses mesmos grupos, não é verdade? Então, agora a gente vai discutir, né, como é que esses grupos marcam espaços identitários importantes, né, vividos tanto por nós educadores como também nós alunos e, de uma maneira especial, todas as instituições com as quais nós trabalhamos como profissionais da educação, independente se seja escola ou que seja uma outra instituição social. Então, eu vou passar alguns slides, vou dar a introdução desse conteúdo, que vocês vão poder ler em um texto que já está disponível na plataforma. É um texto retirado do livro Convivência e Itinerância. Vou mostrar a capa para vocês. É esse livro aqui, Convivência e Itinerância, e é o capítulo que vai falar a respeito do jogo identitário, da construção da identidade profissional e, consequentemente, a questão da alteridade como elemento importante para essa construção das identidades sociais. Então, como sempre, vou mostrar um slide para ajudar a gente a compreender graficamente, dando subsídio para vocês continuarem estudando e se aprofundando, né? Mas para que vocês também possam ler os textos que são propostos para a gente, ok? Então, compartilhando o material, nós vemos que quando a gente pensa em um grupo social, nós estamos pensando desde uma perspectiva que é a perspectiva da psicossocial. Então, o grupo ele é um elemento psicossocial fundamental e importante para a construção da sociedade, dos espaços sociais. Então, a relação grupo social e pessoa são indissociáveis. Recordem, falávamos na aula síncrona, não tem como, nós nascemos uma espécie da raça humana, mas são as relações que estabelecemos no social que nos fazem seres humanos. E a partir daí nos movimentarmos com as nossas representações apreendidas dos grupos sociais, representações sociais, construímos outros tipos de representações, como individuais, coletivas, do social, representações de si, como lemos no texto anterior, que é o texto Nasceu Pobre ou Nasceu Gente, que vocês já fizeram a leitura, nós já tivemos aula, já fizeram um fórum. A partir daí nós vamos constituindo com essa relação das representações que nós internalizamos e nos organizamos para estarmos nos grupos sociais, construímos a nossa identidade, tanto individual quanto social. Então nós vamos percebendo que a nossa profissionalidade, o nosso ser professor, ele se estabelece a partir do quê? A partir de relações interpessoais. É algo que eu sempre falo para os alunos, sempre repito. Os conteúdos dentro do espaço escolar são meras desculpas para estarmos fazendo o que temos que fazer, estarmos em processos de interação social. E esses processos de interação social nós percebemos que são feitos dentro dos grupos. Nos grupos são organizados, como também vocês já leram, e nós já tivemos aula a respeito disso, a partir de normas sociais. Normas sociais que são consensos estabelecidos entre os indivíduos e os seus grupos, que são internalizados e são colocados em prática. À medida que eles são internalizados e colocados em prática como normas sociais, eles passam a constituir os limites das nossas relações interpessoais, né? E aí, nessas relações, e essa constituição dos nossos limites interpessoais, de como ser e estar e ficar e fazer dentro de um grupo social, nós vamos construindo o que seria a consciência, mas não só uma consciência do mundo, da realidade, uma consciência dada por uma construção de um conhecimento, mas a consciência de si mesmo em relação à realidade, uma consciência de si mesmo em relação
aos seus processos cognitivos e como esses processos cognitivos me faz manipular e articular a realidade tal qual ela se apresenta para ser vivida, né? E aí, recuperando a ideia de que nós nos movimentamos, os grupos sociais, a partir de representações sociais, né? As representações que nós fazemos da realidade. Recordem-se, na aula eu falava, o que nós temos de construção cognitiva são representações. Representações cognitivas, representações de si, representação do social. A realidade, ela se dá de forma representada dentro de nós. Os conteúdos aprendidos na escola e interagidos entre professores e alunos são conteúdos que são apenas representações do mundo real e que fazem com que a gente se relacione concretamente e realmente com o real. Então, isso é algo importante. Quando a gente pega autores, por exemplo, como o Duazzi, que é um que nós usamos muito dentro do grupo de estudo no qual eu coordeno, né, essa representação social, ou entender que somos compostos de representações sociais, fazem com que a gente entenda que nós vivemos dentro dos grupos sociais a partir de princípios organizadores das relações simbólicas entre os atores sociais. Ser aluno, ser professor, é uma relação simbólica, é uma construção cultural, é uma construção social, e que a partir dessas relações simbólicas entre indivíduos e entre grupos, porque quando eu falo a escola com a letra maiúscula, também é uma representação simbólica, uma construção simbólica. Eu espero de uma escola que me ensine, não que me cure. De curar, eu procuro um hospital. Então, as instituições, elas são simbólicas. O que acontece a partir do momento em que eu construo essa relação simbólica com essa instituição, ou nas relações estabelecidas dentro dessas instituições, eu vou criar um campo de troca simbólico. Então, quando eu falo eu sou professor e eu tenho alunos, os alunos esperam algo de mim enquanto professor, todos vocês que estão assistindo essa aula, da mesma forma que eu espero de vocês algo como alunos. Esse campo é um campo da troca simbólica. Aluno se faz na relação com o professor, mas eu trabalho com elementos e representações anteriores, pré-conceitos, no estilo piagetiano, para fazer essa troca simbólica dentro do campo, que é o campo educacional no nosso caso, mas poderia ser o campo político, o campo social, o campo do lazer, o campo da cultura. Então, o que acontece é que quando movimentamos representações sociais dentro de grupos, nós falamos de crenças. Essas crenças que são organizadas dentro dos grupos sociais nos ajudam a fazer as escolhas, as eleições com respeito àquilo que eu acho que é importante ou fundamental receber desse grupo, viver nesse grupo, estar com esse grupo. É o que ele chama de filtro sociocognitivo. Utilizamos os processos, as relações e as interações sociocognitivas para fazer escolhas a partir de crenças que nós compactuamos e consensuamos com os nossos grupos. Isso nos faz permanecer nos grupos enraizados, de forma muitas vezes a não conseguir entender a diferenciação que possa existir entre os diversos grupos sociais que compõem o mesmo campo de troca simbólica, como, por exemplo, a escola. E isso é importante a gente entender, porque as nossas práticas sociais, as nossas práticas educativas, elas estão fundadas dentro desses elementos, dentro dessas escolhas que foram feitas no grupo a partir dos consensos que chamamos de crenças, de normas estabelecidas e que acreditamos que sejam as melhores para serem vividas dentro da realidade, né? Então, buscar uma representação social, entender que vivemos de representações sociais, é perceber como nós nos organizamos como grupo, né? Em campos distintos, mas com práticas que são práticas fundantes e fundadas dentro desses núcleos figurativos da troca dos campos simbólicos das representações sociais. Então, quando pensamos em um modelo tridimensional das representações sociais, a gente pensa um grupo está organizado a partir de crenças comuns, né? Eu creio que a escola é um lugar de aprendizagem saudável. Pode ser essa.
né? A partir daí, eu organizo posições desde estas crenças. Então, se a escola é um lugar de aprendizagem, de aprendizagem saudável, eu vou organizar as minhas práticas educativas em prol daquilo que eu acredito ser saudável. Dando exemplo aleatório. E dentro disso, o que vai acontecer são que figuras vão aparecer no campo de troca simbólica que vão dar os resultados ou mostrar que a escola é um campo saudável de aprendizagem. Então, aí o que acontece? É uma nota alta, é um certo tipo de comportamento, é um aluno que ganha um prêmio, isso passa a ser figuras de ancoragem que vão sempre nos recordar o lugar aonde nós queremos chegar a partir da vivência daquele grupo. Então nós fazemos isso o tempo todo de maneira inconsciente, né? Porque já está internalizado pelos grupos sociais que compõem a escola e no qual também nós fazemos parte. Isso nós podemos transpor para dentro das nossas casas, os grupos familiares, nós podemos transpor também para o hospital, para o Estado, né, o governo, o município, os políticos, podemos passar isso para o mundo do lazer, para o mundo do trabalho, para todas as outras instituições. Né? Esse movimento entre crenças, organização das posições a partir das crenças e as imagens que vamos criando, né, como resultados finais dessas vivências potencializadas dentro do grupo. E aí, isso faz com que toda essa movimentação de imagens faz com que a gente crie o processo, que é um processo de formação identitária no grupo social. É o grupo que marca a nossa identidade. Lembrem-se, nós temos diversas identidades porque participamos de diversos grupos. Né? Temos uma única personalidade, um traço de caráter único nosso, mas temos várias identidades de acordo com os nossos grupos sociais. E nesse caso, educador e educando. Né? Trabalhando esse modelo, é um modelo que vocês vão ler no livro, né, desde a primeira página, que é o que o autor está dizendo que é a regra do jogo identitário. E isso é dado por um autor francês, o autor de língua francesa, que se chama Claude Dubar. E ele vai falar que a identidade socioprofissional, independente de quem seja, ela é composta por esse quadrante que nós percebemos nesse processo que se apresenta aí. Né? Nós temos na sua base, na sua constituição, uma identidade herdada, uma identidade constituída para si. O que é isso? Vocês vão ler isso no texto, mas eu já explicando. O que seria essa identidade herdada? São as nossas experiências passadas a respeito do grupo que nós entramos. Então, por exemplo, estamos no processo de formação docente. O que seria a identidade herdada? Identidade herdada nesse exemplo seria o quê? O que dizem dos outros grupos sociais que você participa o que é ser professor? Qual é a ideia de ser professor? Né? Falam bem? Falam mal? Então, essa é a identidade herdada. É aquilo que eu herdo dos meus processos anteriores, oriundos de outros grupos sociais. E uma identidade para si, que é, mesmo ouvindo aquilo que foi herdado pelos outros processos identitários, eu quero constituir algo para mim, para o futuro. Então, eu percebo, sim, a minha família valoriza ser professor, identidade herdada, então eu me projeto no futuro para ser um professor. Não, a minha família não acha que ser professor é legal, mas eu quero ser professor. Então eu me projeto contra a minha identidade herdada, constituindo para mim no futuro uma relação com essa profissão. Esses dois elementos ele chama da base. É a base da identidade. É o eixo horizontal no qual nós nos movimentamos. E vamos entrar num grupo levando esses dois elementos: a identidade herdada e a identidade constituída para si. Ora, quando chegamos no grupo social, né, e aí a gente está falando de processo, a gente está falando de um processo de formação identitária, ou seja, a formação identitária ela é feita por esses quatro elementos do quadrante. Nós entramos com esses dois elementos, que é os processos anteriores de formação de identidade e aquilo que eu quero me constituir enquanto identidade para o futuro.
Eu entro no jogo, eu entro no grupo, e o grupo vai trabalhar dois outros elementos em cima dessa base, que é a identidade para o outro e a identidade para si. O que seria a identidade para o outro? A identidade para o outro é aquilo que o grupo espera de mim. Vamos dar o exemplo? Se eu entrei na faculdade de formação de professores da UERJ, né, com essa identidade herdada, ser professor é legal, e identidade constituída para si, quero ser um bom professor porque eu tive bons professores, quando ele entra na universidade e quando entra no processo de ensino-aprendizagem, o que vai acontecer? Várias realidades da, do cotidiano da universidade vão pedir dele coisas, vão pedir dele atitudes. Essas atitudes, né, vão falar de que? De atribuições. Vão ser professores, conteúdos, currículos, matérias, provas, trabalhos, posturas por estudar numa universidade pública, né, relações com seus amigos dentro dessa universidade. Isso tudo são atribuições que o grupo social que ele entra coloca para o sujeito viver. E dentro desse processo, ele vai começar a constituir dentro de si, né, essa pergunta: será que eu dou conta disso? Ou eu quero dar conta dessas atividades? Ou eu aceito essas atribuições? Esse é o elemento da identidade para si. Se o outro pede de mim ou atribui algo para mim, para que eu possa fazer, eu vou escolher tomar uma decisão consciente ou inconsciente de o quanto eu quero me envolver nessa realidade para pertencer a esse grupo e a essa profissão. É o que ele vai chamar, né? É o que ele vai chamar de uma identidade, um eixo vertical, que é dinâmico, porque as atribuições elas acontecem ao longo do tempo histórico, ao longo do tempo histórico em que o sujeito está vivendo 4 anos de formação e ele vai fazendo essas escolhas para pertencer um pouco mais ou um pouco menos a esse grupo social. Esse é um movimento de constituição de identidade social dentro de um grupo ou uma identidade socioprofissional a partir de um autor, Claude Dubar, e que está mais detalhado, ou melhor detalhado, né, no texto que vocês vão ler, que é esse texto aqui, que está na plataforma de vocês. A partir daí, a gente vai percebendo, depois de ler essa Constituição, né, da formação identitária, que somos quem somos por causa do outro. É o outro que nos ajuda nos processos de identidade herdada, é para o outro que eu me projeto no futuro, eu recebo atribuições dos outros oriundos de grupos diferentes do meu ou do meu próprio grupo, da mesma forma que eu vou tomando decisões e opções a partir do meu desejo de estar com o outro. Então, o processo de formação identitária é um processo de alteridade, de relacionamento de alteridade. Alter, em grego, significa outro. Então, a identidade é aquilo que se faz, que se torna, se reposiciona, se condiciona, se apresenta e não é inato a partir de comportamentos em relação ao outro, que me determina, me limita, me estranha, me possibilita ser quem eu sou e marca até a minha diferença. Tem um autor, e esse texto também vai dizer lá na frente, é a segunda parte desse texto, sobre a alteridade como elemento fundamental do processo de identidade grupal. O Guareschi é um autor que ele vai fazer uma diferença muito grande entre o diferente e o distinto. O diferente vem do disferre, aquele que está marcado com ferro, aquele que se faz totalmente marcado por possui uma marca indelével que faz com que ele seja reconhecido de maneira total e radical diferente do outro. E tem o distinto, que vem do distinter ou do distingere, que seria tem uma cor diferente. Né? Então, esse outro nós podemos tratar, segundo o Guareschi, como disferre ou distingere. Né? Esse outro é tão diferente de mim que eu não me reconheço nele, ou esse outro é diferente de mim e eu posso me reconhecer também nele. Né? Porque eu me reconheço nos dois, tanto no disferre quanto no distingere. Só que quando ele é muito diferente,
ou quando ele é apenas diferente, marcado com ferro, a tendência à exclusão do outro é muito mais forte. E excluir esse outro significa excluir parte da minha identidade grupal. Então, os outros distintos são também marcados por uma diferença, mas a tolerância às vezes é muito mais fácil. Então, a consciência de si, ela é a capacidade de nós sermos dentro da realidade, né? Das nossas potencialidades, das habilidades, das competências, né? E que fazem com que eu possa entender o diferente, o distinto, como parte constitutiva do que eu sou e do que eu tenho, né? É claro que eu estou falando isso dentro de uma dimensão psicossocial, trabalhando as dimensões da vida psíquica consciente. Mas há um lado do inconsciente também, que vamos ver um pouco mais lá à frente, que o grupo participa dessa construção, em que nós não vamos ter controle, mas também marcam, talvez não muito a nossa identidade, mas também se manifesta na nossa identidade, marca muito mais a nossa personalidade, a nossa estrutura principal de movimentação dentro do grupo social. Mas isso é um pouquinho mais na próxima unidade, né? Enfim, nós vamos percebendo que, quando vocês terminarem de ler o texto, tanto para a identidade quanto para a alteridade, que nós somos frutos, nós somos seres humanos frutos da constituição de fenômenos sociais. As instituições sociais, inclusive as educacionais, porque as educacionais são sociais, elas são retroalimentadoras de culturas grupais, né? As representações sociais são marcas, são garantias, não são algo ruim. É engraçado porque às vezes a gente fala assim: ah, então quer dizer, eu não vejo a realidade, eu tenho representação da realidade. E é maravilhoso ter a representação da realidade, porque ela é a garantia de que eu não comparto essa realidade sozinha. Eu comparto essa realidade simbólica com outras pessoas que me ajudam a ser quem eu sou e marcam a minha identidade, né? Aquilo que nós queremos ser com o outro e que movimenta a realidade social, né? Se vocês perceberam no início dessa unidade, na plataforma, existe um quadro, né, que é de Tarsila do Amaral, que se chama O Batizado de Macunaíma. Esse quadro me impressiona profundamente, até ao terminar essa unidade, nós vemos como é que nós somos constituídos, o grupo social ele é constituído por uma gama e uma diversidade muito grande, né? E me recorda muito esse quadro, que vocês podem perceber, são índios com cores negras, traços negros, coloridos, numa natureza totalmente estonteante, com um bebê branco frágil, né? Totalmente imerso, a ser imerso dentro dessa realidade, como nós somos, né? Imersos dentro de uma realidade que já está posta, colorida, diversa, diferente, todos esperando algo deste sujeito que será imerso nessa cultura, nesse caldo cultural, nessa natureza que não é só uma natureza humana, mas uma natureza social, grupal, inventada e reinventada constantemente ao longo da história. E que coincide também esse quadro, que na verdade é uma homenagem, esse quadro batizado de Macunaíma, ao próprio texto do Mário de Andrade, de 1922, né? Macunaíma, o herói sem caráter. E nesse texto, desse livro, que é uma tragédia, não é uma tragédia grega, mas é uma tragédia brasileira, né, constituída dentro da semana de 22, um clássico, né, daqui a pouco tempo vamos comemorar 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Esse clássico que vai ser uma tragédia, no modelo de uma tragédia grega, mas sendo a tragédia brasileira, Macunaíma, ele no último capítulo, nas últimas páginas, vamos das 8 últimas páginas dessa tragédia de 200 e tantas páginas, ele solta um brado antes de matar toda a natureza que está ao redor, né? E de se matar, cometer o suicídio. Ele fala uma frase muito interessante que ele fala: eu não vim no mundo para ser pedra. Quando o sujeito não consegue se reconhecer no grupo, o grupo não consegue se reconhecer, também reconhecer aquele sujeito, nada mais faz sentido, nos transformamos em pedra. Então ele faz a opção de não ser a pedra, né? Se reconhecer no grupo é reconhecer a si mesmo, é deixar de ser pedra, né? De ser estático
e se colocar em movimento, porque a vida é movimento e é transformação contínua. Os grupos sociais mudam o tempo todo. Famílias, sociedades, escolas deveriam até mudar mais. Hospitais, ciência, política, cultura, lazer, empresa, trabalho, economia, tudo muda, né? Ser pedra não é uma marca, um caractere muito agradável para quem quer viver em um grupo social, pertencer e constituir identidade. A identidade não é algo estático. A identidade fala de um dinamismo por causa do grupo social, por causa da relação com o outro, que está e não está, que presente agora não está no futuro, ou até nós mesmos que vamos estar e vamos desaparecer e que também vai fazer com que esse grupo mude. Não ser pedra e não vir no mundo se contentando no estático, talvez seja o início de grandes possibilidades de pensarmos o mundo de uma forma mais dinâmica, mais equitativa também, porque o que faz a gente ficar muitas vezes intolerantes é a nossa radicalidade em ser pedra, em não mudar, em não acreditar que as coisas são diferentes, né? E que as culturas mudam e que as coisas mudam. Então, viver em grupo é viver em constante estado de mudança, né? Talvez vestir-se de Macunaíma seja o princípio da gente constituir-se parte do grupo e entender que não fazemos um trabalho enquanto educadores descolados da realidade que é a realidade social, que é a realidade é, contemporânea na qual sempre vivemos e sempre estamos. Seria isso. Desejo a todos que leiam o texto, é um texto muito tranquilo, muito fácil. Depois dessa explicação fica mais fácil ainda, né? Tem fóruns a ser feitos, né? Os fóruns são importantes, são obrigatórios, fazem parte da nota. Não acumulem os fóruns, todos eles serão respondidos em seu devido tempo. Dediquem-se ao estudar essa questão da identidade e da autoridade, terminando assim a unidade número 1 para que a gente possa, depois da leitura e da realização desses fóruns, entrarmos na nossa nova unidade, onde vamos continuar discutindo essa abordagem psicossocial do processo de ser professor, de ser docente, independente de ocuparmos o espaço escolar ou não, já que a nossa docência deverá ser sempre ampliada para todos os tipos de relações e interações interpessoais que podemos constituir dentro da nossa sociedade, principalmente da nossa sociedade carioca e sociedade fluminense desse estado do Rio de Janeiro. É isso. Divirtam-se com os textos, com as leituras, com os trabalhos, com tudo aquilo que for possível se divertir. Um abraço. A gente se encontra. Bye, bye. Nos vemos.